Eu acho que você poderia dizer que sou assombrado pelo passado. Parece clichê, certo? Mas quando você viu o que eu vi, tende a ficar com você. Nossa cidade era um lugar tranquilo, mal um ponto no mapa. Todo mundo conhecia todo mundo, e o maior problema que já tínhamos visto era o caso ocasional de embriaguez pública ou um furto insignificante. Isso tudo mudou em uma noite na nossa cidade do sul do Texas. Eu era novo na polícia naquela época, ainda estava verde, como eles dizem. Meu rádio de repente ganhou vida no meio da noite, perturbando o silêncio usual. O despacho estava na linha, a voz da mulher estava trêmula. Havia relatos de gritos vindos da casa dos Pearson, nos arredores. Um rápido lembrete: os nomes nesta história foram trocados para manter o anonimato. Um aperto se formou no meu estômago. Os Pearson eram uma boa família. Respondi ao despacho: Byron aqui. Quem foi o chamador? O despacho respondeu prontamente: para permanecer anônimo. Tudo bem. Estou a caminho, eu disse. Para ser honesto, um mal-estar cresceu dentro de mim naquele momento. Depois de cerca de 25 a 30 minutos, cheguei à fazenda dos Pearson. A primeira coisa que me atingiu foi o silêncio. Não era o silêncio reconfortante de antes, mas um silêncio opressivo. Nenhum inseto cantando, nem mesmo o vento sussurrando pelas árvores, apenas um silêncio mortal. A casa estava às escuras, exceto por uma luz fraca na varanda, projetando sombras monstruosas pelo quintal. Eu tremi apesar do calor do verão. Um arrepio de terror desceu pela minha espinha. Saí do carro e me aproximei da casa, com minha lanterna na mão. No momento em que abri aquela porta, o cheiro me atingiu como um soco no estômago. Metálico, podre. Engoli o bile subindo pela minha garganta. A casa estava ainda mais silenciosa de alguma forma, quieta como um túmulo. Cada rangido das tábuas do assoalho sob meu peso soava como um tiro. A luz fraca da lanterna dançava sobre manchas vermelhas no chão e nas paredes. Eu tinha visto filmes de terror o suficiente para saber o que era, mas nada te prepara para coisa real. Navegar pela casa era como atravessar melado. Cada passo me levava mais fundo no horror, e com ele, a evidência de uma luta estava clara como o dia. Móveis derrubados, quadros estilhaçados, uma mancha daquele vermelho terrível sobre o papel de parede. O silêncio foi substituído pelo bater do meu coração nos meus ouvidos e pelo som irregular da minha respiração. O assoalho de madeira rangia sob meu peso, cada gemido da madeira antiga ecoando meu crescente terror. Foi na sala de estar que os encontrei. A família de 4 pessoas que conhecíamos há anos, os Pearson, agora irreconhecíveis. Tinham sido esfolados vivos, seus olhos vazios encaravam o nada, rostos distorcidos de forma assustadora, gritos congelados no tempo. Fiquei enraizado no lugar, minha mente rejeitando a cena diante de mim, mas os corpos crus ensanguentados não mentiam. Correndo para fora daquele lugar infernal, dobrei sobre as plantas, vomitando até meu estômago se contrair em espasmos dolorosos. Eu tinha visto corpos antes, acidentes de carro, ataques cardíacos, até mesmo alguém que tinha tirado a própria vida uma vez, mas nada poderia ter me preparado para aquele espetáculo grotesco dentro daquela casa. Era como a mais aterradora pintura ganhando vida. Eu tinha tropeçado bem no coração da escuridão, o lado feio e horrível da humanidade. O ar fresco da noite fez pouco para me acalmar. Ainda conseguia sentir o cheiro metálico de sangue, o cheiro pútrido de decomposição, em minhas narinas. Ofeguei, tentando expurgar a imagem queimada na minha mente. Foi então que notei um símbolo arranhado na batente da porta de madeira, uma marca que eu tinha visto antes nos arquivos confidenciais na delegacia. Era o cartão de visita de um dos cartéis mexicanos. Rangei os dentes, peguei meu rádio. O despacho respondeu no primeiro toque. Eu relatei a cena para ela, minha voz num tom monótono tenso. Ouvi sua respiração ofegante quando mencionei a marca do cartel. A linha ficou silenciosa por um momento antes de ela prometer enviar reforços. Então, tudo ficou quieto novamente. Eu andava de um lado para o outro no quintal, mãos tremendo, coração batendo como um tambor no meu peito. Esperei pelos reforços, enquanto minha mente brincava comigo,
forçando as imagens em looping da carnificina dentro de mim. Eu sempre voltava para aquele símbolo: o cartel tinha chegado à nossa pacata cidade, deixando sua mensagem sangrenta na porta de uma família. Minha pele arrepiou com o pensamento. Rezei para que isso não fosse o início de uma guerra, que a nossa pequena força policial estivesse mal equipada para lidar. E naquele momento, tudo o que pude fazer foi esperar, preso em um horror do qual não podia escapar. Aqueles longos minutos esperando pelos reforços pareciam horas, sozinho no escuro, meus pensamentos reviravam a cena horrenda que testemunhei. A imagem da família brutalmente desfigurada estava gravada na minha mente, a paz da minha cidadezinha parecia uma memória distante, manchada pela presença violenta do cartel. As ruas silenciosas e os rostos amigáveis estavam marcados por um horror sangrento e invisível. Então, eu percebi, uma realização que enviou uma nova onda de frio e medo sobre mim. Os gritos, o relato inicial que me trouxe até aqui, eles não eram dos Pearson. A fazenda dos Pearson estava muito distante dos outros moradores para que alguém pudesse ouvir, muito longe da estrada para que os passantes ouvissem. Mas alguém ouviu, alguém que estava perto o suficiente. Meu coração batia forte no meu peito, as palavras do despacho ecoavam na minha mente, o chamador queria permanecer anônimo. O terror se enrolava no meu estômago, me empurrando de volta para minha viatura. A segurança estava a poucos metros, no quintal. Minhas pernas pareciam chumbo enquanto eu me forçava a me mover. Estendi a mão para a maçaneta quando vi marcas de mão ensanguentadas borradas nas janelas da minha viatura. O cenário quase tirou meu fôlego. Eles estavam me observando. Me aposentei da polícia não muito tempo depois daquilo. O peso daquela noite era demais para suportar. Agora, anos depois, sou apenas um velho assombrado por memórias. Conte esta história antes em bares, em reuniões, até mesmo em volta de fogueiras. Cada vez que a conto, é como arrancar uma crosta de uma ferida antiga. Dói, mas talvez seja a minha penitência. As marcas de mão ensanguentadas nunca me deixaram, um cruel memento do momento mais sombrio da minha vida. Sempre vou me perguntar sobre a pessoa que ligou naquela noite. Será que eles sabiam no que estavam me envolvendo? Será que foram eles que deixaram aquelas marcas de mão ensanguentadas na minha viatura? Será que foram eles que estavam observando? Suponho que nunca saberei. A memória daquela noite é como uma sombra, sempre presente, espreitando nos cantos da minha mente. É minha própria história de terror pessoal, um conto horrível que ainda envia calafrios pela minha espinha, lembrando-me de um pedaço para sempre fragmentado e de quão perto estive de ser esfolado vivo. Trabalho como intérprete de vídeo bilíngue em contexto médico, em casa. Basicamente, hospitais e clínicas possuem tablets especiais fornecidos pela empresa para entrar em contato conosco, intérpretes. Como é um vídeo, consigo ver e ouvir o profissional médico e o paciente, e eles podem me ver e ouvir também. Além disso, devo contextualizar que trabalho em casa, em meu próprio escritório. Moro apenas com minha irmã e 4 animais de estimação, e no dia em que este evento ocorreu, estava sozinho em casa. Esta chamada em particular aconteceu recentemente. No início, tudo estava normal. Apresentei-me ao médico e, em seguida, ao paciente, e fomos direto para a consulta. A paciente era uma senhora de meia idade lá para sua consulta física anual, e o médico era seu jovem médico de atenção primária. Geralmente, os médicos arranjam meu tablet para que eu possa vê-los ambos, e foi exatamente o que o médico fez neste caso. Com base no que eu podia ver, era apenas a paciente e o médico, mas às vezes pode haver um escriba ou um estudante de medicina observador em algum lugar da sala, onde não consigo vê-los. Se eles não falam, não tenho como saber que estão lá. Pensei que fosse o caso quando, alguns minutos após o início do histórico médico, pude ouvir sussurros sobre a voz da paciente. Não consegui identificar que idioma era, definitivamente não era o idioma da paciente, e parecia vagamente como inglês, então apenas assumi que era um escriba com o hábito ruim de dizer em voz alta o que estava digitando. Foi realmente irritante, pois não conseguia ouvir bem a paciente e tive que pedir para repetirem várias vezes.
Cansei disso, então pedi desculpas por interromper e disse ao médico que não queria incomodar ninguém, mas que os sussurros estavam dificultando para mim entender o que ela e a paciente estavam dizendo. Para garantir a precisão da minha interpretação, pedi que quem estivesse sussurrando parasse. O médico apenas me encarou em silêncio por alguns segundos e depois falou, aparentemente confuso: intérprete, só a paciente e eu estamos nesta sala, não há mais ninguém aqui. Eu não sabia o que dizer, então apenas pedi desculpas e disse que estava pronto para continuar a interpretação. Os sussurros não pararam depois disso, e pude perceber que o médico se sentia perturbado, pois olhava ao redor da sala de vez em quando, mas se ouvia alguma coisa, não me disse. Quando a chamada terminou, não consegui mais ouvir os sussurros e nada fora do comum aconteceu durante minhas outras chamadas pelo resto do dia. Então, tenho quase certeza de que o que estava ouvindo não vinha de mim, mas de algo naquele hospital. Eu moro em uma pequena cidade na Alemanha. Trabalho como enfermeira em um asilo localizado no meio da Floresta Negra. Costumava trabalhar muito no turno da manhã porque ainda era menor de idade na época, e a lei não me permitia trabalhar até tarde da noite. Meu local de trabalho é um asilo. Temos um andar com residentes que lutam contra a demência e outros problemas. Normalmente, não trabalho nesse andar, mas quando um dos meus colegas fica doente, geralmente sou chamada no meio da noite para substituí-lo. As manhãs são bastante relaxadas, pois só preciso ajudar alguns residentes a se prepararem para o dia. Todas as manhãs, ao ajudar esta residente em particular, ela estaria conversando com alguém em seu quarto vazio quando eu entrava. Ela costumava reclamar sobre a pessoa no espelho não deixando ela entrar. Eu e meus colegas ignorávamos isso na maioria das vezes. Mas quando outros residentes começaram a me contar sobre alguém os observando à noite, e os funcionários do turno da noite começaram a desistir um após o outro, bem, começamos a nos preocupar. Havia um quarto que uma senhora mais velha adorava, mas ela reclamava sobre o observador, como começaram a chamá-lo. O observador era particularmente agressivo. Logo, essa residente morreu, aparentemente do nada, após apenas 2 semanas conosco. A próxima senhora morreu após apenas 3 dias, e o homem depois dela morreu após 5. Quando o 5º residente morreu naquele quarto, convencemos nosso chefe a não deixar mais ninguém se mudar para lá por um tempo. Eu vi coisas do canto do olho perto daquele quarto em particular. É arrepiante e sinistro como todos os residentes, não importa a idade, o quão saudáveis ou em forma estejam, que tenham vivido naquele quarto, tenham perecido. Trabalho no primeiro andar, e todos os outros também. Isso tem acontecido há cerca de 2 anos agora, e tenho alguns turnos noturnos chegando. Meus colegas estão com medo, os residentes, até mesmo aqueles que mal conseguem lembrar seus próprios nomes, estão aterrorizados. E eu estou definitivamente assustada. Fiquem seguros por aí, morrer de causas naturais nem sempre é completamente natural, eu acho. Durante minha época na faculdade, costumava trabalhar nos turnos noturnos no Halles. Mas numa noite, a pessoa com quem eu deveria fechar não apareceu, então acabei trabalhando totalmente sozinho. Cerca de 1 hora depois do meu turno começar, um homem se aproximou da janela e fez um pedido. Como eu era o único trabalhando, pedi para ele estacionar no estacionamento e eu apenas levaria o pedido até ele. Quando levei a refeição para ele, ele tentou puxar conversa, mas eu não estava realmente com vontade, então disse que precisava voltar ao trabalho. Alguns minutos depois, o homem começou a gritar, alegando que seu pedido estava completamente errado. Nesse momento, percebi que ele devia estar bêbado, pelo jeito de andar e falar. Tentei acalmá-lo na janela, pedindo desculpas e dizendo que arrumaria seu pedido, mas ele não deixava o assunto para lá. Continuou gritando comigo, me acusando de ser desrespeitoso, dizendo que nunca mais voltaria. Honestamente, não sabia o que fazer, então o adverti que chamaria a polícia se ele não fosse embora. Infelizmente, isso só pareceu deixá-lo mais irritado. Ele então esticou o braço pela porta lateral, tentando me agarrar.
Pulei para trás a tempo, pegando meu celular para ligar para a polícia. Enquanto eu fazia isso, sua raiva só aumentava, e ele começou a chutar a porta, gritando, exigindo entrar para me dar uma surra, para ser educado. Aquilo realmente me assustou, fiquei cheio de terror, perdendo completamente o raciocínio. Corri para o fundo do restaurante, rezando para que ele não conseguisse passar pela porta. Poucos minutos depois, a polícia chegou. Eles viram o homem batendo na porta, gritando. Conseguiram contê-lo, e eu tive a oportunidade de conversar com os policiais, explicando o que aconteceu. Depois daquela noite, comecei a trabalhar no turno diurno, e não tive mais nenhum problema desde então. Eu tenho enfrentado tantas coisas diferentes nos empregos que tive na minha vida. Desde a árdua limpeza de estádios durante shows lotados até perder um dente no meu último dia de trabalho na Pizza Hut. No entanto, essa experiência é sobre uma corrida de Uber. Durante esse período de tempo, devido à pandemia, viver em Wichita, Kansas, foi interessante, para dizer o mínimo. Tecnicamente, somos a maior cidade do Kansas, já que a maior parte de Kansas City está em Missouri. Isso dito, ainda não somos tão grandes, e a população não está muito densamente concentrada. As coisas fecharam por alguns meses, e muitas pessoas usavam máscaras faciais. Os motoristas do Uber e Lyft também decidiram parar temporariamente. Isso significava que eu, como um dos poucos motoristas disponíveis, era muito procurado. As pessoas estavam mais do que gratas pelo meu serviço. Por causa de toda a generosidade, eu relaxei um pouco minha guarda. Até o dia em questão. Foi a primeira vez desde o início da pandemia que eu tive que esperar um pouco para receber um pedido de corrida de Uber. Os bloqueios foram suspensos recentemente, e as coisas estavam voltando ao normal. Dirigi por quase 1 hora até finalmente receber um pedido de corrida. Um tanto aliviado, segui em direção a um motel nada glamouroso à beira da estrada. Quando cheguei, uma mulher estava acenando para mim, e ela tinha um pitbull correndo sem coleira. O cachorro parecia amigável, mas eu estava nervoso. A mulher carregava muita bagagem. Roupas e acessórios saíam de cestas de roupas e sacos de lixo. Eu estava nervoso, mas concordei em levá-la. Ela carregou mais coisas, e outras pessoas apareceram, algumas pareciam ter um estilo de vida de gangue. Eu só podia levar 3 passageiros, então a mulher disse que apenas ela, outra mulher e o pequeno cachorro iriam. Relutantemente, concordei. Mas algo não parecia certo. Todo mundo estava nervoso e com pressa. A mulher disse que estávamos sendo seguidos e pediu para eu ir mais rápido. Eu olhei para o retrovisor e vi um jipe nos seguindo. Eu precisava decidir o que fazer. Optei por ir para o aeroporto, onde poderia encontrar um policial de plantão. O jipe tentou nos seguir, mas eu consegui chegar à segurança. Por fim, deixei as passageiras em seu destino e terminei meu dia. Mas essa experiência me lembrou que o trabalho de motorista de Uber pode ser perigoso. E tudo isso por apenas $6 e algumas moedas. Eu venho de uma cidade menor no sudeste do Texas, perto de Beaumont. Esse incidente ocorreu há 2 anos, quando eu estava trabalhando para uma empresa de segurança enquanto ainda estava na faculdade. Era véspera de Natal, e eu havia assumido turnos extras pelo pagamento extra do feriado. Nunca tinha sido designado para esse local específico antes, e o guarda do turno diurno não havia mencionado nada suspeito além de indivíduos sem teto ocasionalmente procurando abrigo. O local era uma empresa de metal maciça que enchia vagões com vários metais e minerais para envio pelo país. Achei estranho que tivessem apenas um guarda para um lugar tão grande, mas a empresa de segurança para a qual trabalhava não tinha a melhor reputação. Cheguei para o meu turno de 12 horas, e as primeiras horas foram sem incidentes. Lembro-me de assistir o Critical Role, um show de Dungeons and Dragons no YouTube, e a cada hora, eu passava cerca de 30 minutos andando por toda a propriedade para garantir que estivesse vazia e nada de incomum estivesse acontecendo.
Durante a caminhada a 1h da manhã, notei que uma luz estava acesa em um armário de armazenamento, mesmo que essa luz estivesse apagada nas 7 vezes anteriores que passei por ali naquela noite. Eu sabia com certeza que não tinha olhado dentro dele por curiosidade. O armário tinha cerca de 10 por 10 pés e continha prateleiras com diferentes amostras de metal em cada recipiente. Entrei, examinando o interruptor de luz. Não era acionado por movimento nem estava em um temporizador. O interruptor era um interruptor gordo e curto, mais difícil de acionar em comparação com os interruptores normais, então não poderia ter sido um acidente acionado por mim. No momento em que desliguei as luzes no armário, meu coração afundou ao ouvir o rádio em FM do outro lado do corredor, no laboratório, ligar. Agora, lembre-se de que passei por este corredor exato 7 vezes antes, e nenhuma vez ouvi aquele rádio ligado, nem mesmo quando estava a 5 passos de distância no pequeno armário. Passei pelo laboratório, desliguei o rádio e espreitei pela porta para ver se um trabalhador havia entrado sem que eu percebesse. Não havia um único carro no estacionamento além do meu. Fechei e tranquei aquela porta. Agora, como veterano do exército e um homem grande de 1,85 m e 115 kg, não me assusto facilmente, mas por algum motivo, um forte sentimento de medo e terror me dominou, similar à sensação de algo te perseguindo quando você sobe as escadas após desligar as luzes à noite. Saí do laboratório carregando meu grande holofote e segui para o depósito. Assim que as portas giratórias se fecharam atrás de mim, ouvi vozes, 2 vozes, sussurros mal audíveis, mais claros como o dia, envolvidas em uma conversa completa. Meu sangue gelou porque agora não tinha motivo para acreditar que estava sozinho. Gritei ao segurança: "Vocês não podem estar aqui, quem quer que sejam, saiam." Ouvi uma das vozes sussurrar asperamente, como se estivesse dizendo a outra pessoa para ficar quieta. Depois de várias tentativas mal-sucedidas de ordenar que quem quer que fosse saísse, comecei a procurar. Procurei em todos os lugares por mais de 1h30, verificando todos os cantos onde uma pessoa poderia se encaixar, mas não encontrei nada. Não havia pegadas na fina camada de poeira de metal, nenhum sinal de entrada ou saída forçada, nada que indicasse que mais alguém estivesse ali. Depois da minha busca minuciosa, voltei para minha mesa para comer e continuar assistindo ao meu programa enquanto relatava o que tinha visto e ouvido. Completei mais 2 rondas antes do evento final da noite ocorrer. Nossa empresa tinha tenentes que patrulhavam os locais para garantir que tudo estivesse em ordem e para pegar qualquer guarda dormindo no serviço. O horário da chegada deles era desconhecido, conhecido apenas por eles. Por volta das 4h30 da manhã, ouvi a pesada porta de metal trancada no final do corredor se abrir e passos distintos de botas se aproximando de mim. Chamei-o: "Bom dia, tenente." Depois de 30 segundos sem nenhum som ou resposta adicional, levantei-me rapidamente e corri pelo corredor para descobrir quem era. Mais uma vez, verifiquei o estacionamento, e meu veículo continuava sendo o único presente. Pesquisei todo o local mais uma vez, o que me levou 2 horas, mas não encontrei nada. Quando o primeiro funcionário chegou, compartilhei minha experiência da noite anterior, mas eles me informaram que ninguém jamais havia encontrado nada estranho ali. Então, foi apenas uma noite incomum. Foi minha imaginação, ou fui visitado por um fantasma do Natal tentando me assustar? Acho que nunca saberei.